torcedores, calma. Então que agora a diretoria possa fazer diferente, porque ela é responsável sim. O primeiro volante do Cruzeiro hoje, para mim, não tem que ser o Lucas Romero. Fala, cruzeirense, será que com pouco mais de um mês do início da temporada já dá para cravar que esse elenco não é competitivo? Há necessidade urgente de reforços? Depois do empate contra o América por 1-1, na partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, o debate em torno da qualidade do elenco do Cruzeiro, até dos reforços que vieram na primeira janela, se acentuou. E é algo justo, afinal de contas o Cruzeiro chegou ao seu quarto tropeço consecutivo no Campeonato Mineiro, que é a competição que menos interessa na temporada, que menos exige do Cruzeiro. A primeira fase foi fraca, o Cruzeiro venceu menos da metade dos seus jogos, passou às semifinais pelo regulamento, e aí nas semifinais não conseguiu abrir vantagem dentro de casa contra o América. Agora vai ter que reunir forças para no Independência conseguir essa classificação à final do estadual. É um time que tem mostrado um claro desequilíbrio, tem até um bom número de chances criadas, de gols, mas defensivamente o Cruzeiro tem sido uma peneira. Contra o América, chegou ao 8º jogo consecutivo dentro do Mineiro sofrendo gol. Isso é algo estarrecedor, ainda mais pensando que no próximo mês o Cruzeiro vai ter um campeonato brasileiro. Então é claro que o torcedor tem total direito de ficar com receio de questionar algumas questões. Agora, falar que esse elenco não é capaz de competir é um exagero, gente. Respeito quem pensa dessa forma, mas é algo exagerado. Dá pra falar que o elenco tem carências. Isso não é só justo, como é algo correto. Eu vou até falar sobre algumas carências por aqui e que possivelmente com o Leonardo Jardim tenham se acentuado. Afinal de contas, ele pensa futebol de uma forma diferente do Wesley Carvalho e principalmente do Fernando Diniz. Mas, gente, até então é um recorte muito curto para a gente taxar o nível desse elenco. O Cruzeiro fez o seu primeiro jogo em janeiro, na FC Series, já na reta final de janeiro. E aí, pouco depois, já veio o Campeonato Mineiro. Essa semana de agora vai ser a primeira livre, a primeira cheia que o Cruzeiro vai ter para trabalhar depois do início do período dos jogos. Isso faz muita diferença. Ainda mais pensando que o Cruzeiro está com um treinador novato. Inclusive, ele é o terceiro treinador do Cruzeiro no ano. Isso em fevereiro. A diretoria claramente se complicou no planejamento. A gente sabe o tanto que isso acaba impactando no ambiente, impactando para que os jogadores venham a se desenvolver em ritmo, em entrosamento, porque são treinadores que pensam futebol de uma maneira diferente, que tratam os seus atletas de uma forma distinta. Então tudo isso tem que ser colocado em conta, tem que ser colocado até em evidência. Vale o torcedor nesse momento ter calma. Torcedores, calma. Torcedor, calma. Avaliem tudo com ponderação. Os 10 reforços do Cruzeiro, e aí eu incluo o Matheus Gamarra, que ainda nem estreou, vieram sim para agregar. O Cruzeiro, no papel, tem um dos 5 melhores elencos do país. E mesmo sem algumas carências supridas, pode fazer muito mais dentro do Campeonato Mineiro, ao ponto sim de ser campeão estadual, mas é um Cruzeiro que pode começar bem o Campeonato Brasileiro, que pode avançar na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, antes da vinda de alguns reforços. Não sei se o Cruzeiro vai trazer mais nomes na primeira janela. Penso que isso seja mais possível para a segunda. Mas é um time que tem condições de se encorpar bem. Agora, vale a paciência, a torcida do cruzeirense para que realmente as coisas se desenvolvam o mais rápido possível. O Leonardo Jardim falou depois do jogo contra o América que ele crê em um Cruzeiro dentro daquilo que ele imagina daqui a um mês, talvez 2 meses. É o que preocupa um pouco o torcedor, mas que está dentro do normal pelo processo. Mas o que pode animar o torcedor cruzeirense até gerar uma perspectiva de um Cruzeiro mais competitivo, até mesmo já a partir do segundo jogo contra o América, depois da semana cheia, é que o Jardim rapidamente já percebeu alguns pontos fracos do Cruzeiro e tem buscado trabalhar nesse sentido, até mesmo potencializando alguns jogadores que não estavam rendendo da melhor maneira. Contra o América, por exemplo, ele fez um movimento
movimento de deixar o Marquinhos no banco e começar com o Eduardo. Não pela direita, mas centralizado, povoando, congestionando um pouco mais o setor de meio, para fazer com que o Cruzeiro sim fosse capaz de propor, de criar, de ter volume, mas também de defensivamente ceder pouca chance ao adversário. E de alguma forma isso foi visto. Claro que o resultado é o que mais importa, e o próprio Jardim sabe disso. Mas isso foi visto, né, gente? O Cruzeiro fez um grande jogo, por exemplo, contra o América na primeira fase, mas cedendo muito mais chances do que cedeu no Mineirão, essa partida de ida da semifinal. E foi um Cruzeiro que, ao todo, fez um bom segundo tempo, que conseguiu exigir boas defesas do Matheus Mendes, que criou boas oportunidades. Então já tem aí algumas melhoras e que, com o tempo, elas devem ficar ainda mais evidentes. O fato do Jardim ser um técnico experiente, inteligente, vencedor, tem que dar esperança para o torcedor do Cruzeiro em torno de um elenco que corresponda às expectativas ainda dentro do Campeonato Mineiro. Ainda pode fazer isso e em uma fase muito importante, na fase que mais vai exigir, que mais pode encorpar esse time, né? E claro, se o Cruzeiro passa do América no Independência, esse time chega encorpado para a decisão. E aí vai ter mais uma semana livre. Entre um jogo e outro da decisão vai ter outra semana livre. Isso tudo vai colaborando para que o Cruzeiro venha a crescer de rendimento. Agora, para que o Leonardo Jardim encontre algumas soluções, ele vai precisar ter respaldo. A diretoria vai precisar ter confiança, e é ter confiança mesmo, na prática, porque com o Fernando Diniz isso não ocorreu. Óbvio que o Fernando Diniz não se ajudou, mas a diretoria acabou decidindo dar um voto de confiança para o treinador depois da última rodada do Brasileirão, e na terceira rodada do Mineiro ele já caiu, foi o último jogo dele. Então que agora a diretoria possa fazer diferente, porque ela é responsável sim por essa pressão, por esse ambiente tenso do Cruzeiro, né? Muito por conta do externo. O torcedor tem seu total direito de estar cobrando, afinal de contas é um Cruzeiro que tem um elenco milionário, que hoje conta com jogadores com uma boa estrutura, ganhando um bom salário, e dentro de campo, que é o principal, não estão correspondendo. E a diretoria é a grande responsável por isso, né? Os próprios jogadores são. Mas, enfim, que o Leonardo Jardim tenha o devido respaldo, porque ele vai precisar de fazer mudanças pontuais para que esse Cruzeiro venha a mostrar um bom nível. O Jardim não é aquele treinador que vai querer mostrar que descobriu a roda ou algo do tipo. Não mesmo, ele já até mostrou isso na partida contra o América Mineiro. Mas é um cara que já mudou uma estrutura de jogo, fazendo com que o Cruzeiro tivesse um meio mais povoado, com que um lateral viesse atacar e o outro ficar, buscando equilíbrio, soltando mais o Matheus Henrique. Ele até fala na coletiva que o Matheus Henrique é um cara muito mais para armar o jogo, para organizar, do que para duelar. Isso é muito legal, porque o Leonardo Jardim ainda não tem 2 semanas de Cruzeiro, é um cara que está indo para o seu terceiro jogo e já detectou isso em relação ao Matheus Henrique, algo aí que outros treinadores com mais tempo não conseguiram. Colocou o Matheus Pereira aberto pela direita, mais próximo ao gol, sabendo que é um cara que precisa jogar mais próximo à área adversária para agredir, e ele fez isso, não fez uma partida primorosa. Acho que a partida do Matheus Henrique sim foi primorosa, mas a do Matheus Pereira não foi ruim. Ele conseguiu sofrer um pênalti, se conectou bem com o próprio Matheus Henrique, exigiu boas defesas do Matheus Mendes. Então, acho que tiveram mecanismos importantes vistos contra o América, que já tiveram até uma certa eficiência, né? Não só pelo rendimento do Matheus Pereira, do Matheus Henrique, que renderam mais do que nos últimos jogos, mas porque foi um Cruzeiro que cedeu menos chances para o adversário. Se a gente for pegar o próprio confronto América e Cruzeiro no Independência, o 1-1, o Cruzeiro fez sim um grande jogo, mas cedeu muitas chances ao América. No Mineirão não ocorreu isso. O América sim teve uma chance em que o Cruzeiro pecou, o Jardim admitiu isso, e aí o América acabou aproveitando, mas foi uma equipe que no geral fez principalmente o segundo tempo consistente. Mas enfim, o Português vai ter que fazer mudanças importantes para que o Cruzeiro possa crescer de rendimento. E aí quando eu falo de mudanças importantes, é porque hoje eu já penso que lideranças dentro desse elenco não mereçam a titularidade. E o Leonardo Jardim talvez venha a
detectar isso. O caso do William é muito claro, né? O William não rinde bem desde o fim do ano passado, não vem bem em 2025, vem comprometendo defensivamente, ofensivamente não tem ajudado, não tem gerado criatividade, não tem dado segurança, em alguns momentos até parece displicente. E o Fagner é um concorrente dele, né? O Fagner começou a temporada com atuações mais seguras. É um caminho para o Leonardo Jardim fazer essa troca pelo lado direito. Eu acho que um outro caminho, e aí muita gente pode acabar discordando, óbvio, respeito a opinião de cada um, mas o primeiro volante do Cruzeiro hoje, para mim, não tem que ser o Lucas Romero. E o campo tá mostrando isso. O Romero fez um grande 2024, começou bem em 2025, lá na FC Series, sendo justamente titular, mas o Mineiro do Romero é ruim. Inclusive no jogo contra o América, para mim ele foi o principal responsável pelo gol sofrido do Cruzeiro, que ele claramente não se coloca bem em campo, não consegue marcar como deveria o Cauã, e o Cruzeiro na sequência acaba dando até um azar com o desvio do Jonathan e sofre o gol, mas é um Romero que não vem bem, e é um Romero que é capitão da equipe, isso pode gerar um impacto, por isso o Jardim tem que ter respaldo, e o substituto do Romero é o Wallace, né, gente? O que eu tô falando até escancara essa qualidade, essa profundidade do elenco do Cruzeiro, porque a primeira opção hoje ao Romero é o Wallace, que tá em uma crescente no ano, que tem condições de render mais do que o Lucas Romero. Nessa estrutura de um meio mais povoado, eu sinceramente não sei se o Eduardo vai ser o melhor nome. Fez até um jogo ok contra o América, mas no geral fica abaixo. E o Christian, aí até um beijo pro Emerson Araújo, porque eu sei que ele tem alguma resistência com o Christian, e de fato, assim, é algo que faz algum sentido, mas há algum tempo eu já tenho falado que com o Cruzeiro tendo Matheus Pereira, Dudu e Gabigol, esse meio vai precisar ter mais poder de combate, ter mais vitalidade. E eu acho que o Christian tem muito mais capacidade de fazer a função que o Eduardo fez contra o América. Ele tem mais qualidade para fazer isso, até mesmo para pisar na área, que é algo que o Leonardo Jardim quer. Matheus Henrique, na zona mista, falou que ele pediu, não só para ele, mas para o Eduardo, para eles pisarem muito na área. Acho que o Christian é um nome mais interessante do que o Eduardo e do que o próprio Lucas Silva, que entrou ao longo da partida. Matheus Pereira pode ser sim mantido pela direita, o próprio Matheus Henrique pode jogar mais avançado como jogou, e aí o Cruzeiro pode ir se acertando ao longo do tempo. E mesmo sem mais reforços, ser competitivo dentro daquilo que tem para disputar. Mas é fato que o Cruzeiro precisa de reforços? Fato. E talvez as carências com a chegada do Leonardo Jardim tenham se acentuado, muito por conta do que ele pensa de jogo. E ele, com muita classe, com muita educação, para quem tem prestado bem atenção nas coletivas do Jardim, tá vendo que ele quer reforços, né? Ele deixou até isso nas entrelinhas depois do jogo contra o América. O Cruzeiro urgentemente precisa de um ponta, até para tornar esse elenco mais equilibrado. Um ponta pela direita e um ponta de bom nível, de elite, que chegue para ser titular absoluto. O Cruzeiro vai sim precisar buscar esse jogador. Dentro dessa estrutura de meio, talvez o Cruzeiro vai precisar de mais um volante. Não sei se um primeiro homem, talvez mais um segundo homem de meio, mas vai precisar. O Cruzeiro hoje é uma equipe que marca mal, que combate mal. Eu falei aqui do Christian, mas eu não tenho a certeza se o Christian vai ser esse cara. Eu até acho que ele tem potencial para ser. Mas quando a gente olha para o elenco, para jogadores com características interessantes dentro daquilo que o Jardim quer para fazer essa função de segundo homem de meio, existe uma carência. Mas um zagueiro pode ser interessante. Pode ser sim interessante o Cruzeiro ter mais um zagueiro. Então são carências que essa diretoria vai sim precisar suprir. O Cruzeiro era um com o Fernando Diniz, tinha um planejamento com ele, com o Leonardo Jardim é outro. E a gente sabe muito bem que todo treinador que chega em um clube quer contar com homens de sua confiança, com reforços. E até para que o Jardim permaneça satisfeito no Cruzeiro é importante que isso ocorra, mas principalmente para o Cruzeiro ter mais capacidade de ser sólido, de ser consistente ao longo do ano de 2025. Vamos aguardar o andar da carruagem, mas fato é, o Cruzeiro tem sim muita qualidade em seu elenco, tem condições de ser competitivo. Não embarquem nessa de que o elenco é fraco, de que a janela foi ruim. Nada disso. Mas, como eu já falei por aqui, cobrem dos jogadores.
Inclusive, para que o Cruzeiro consiga vitórias, grandes conquistas em 2025, a gente sabe que os jogadores vão precisar se responsabilizar por essa instabilidade do Cruzeiro, porque eles são parte disso também. E em paralelo a essa questão, deem total respaldo ao Leonardo Jardim, que chegou ao Cruzeiro para agregar, para trabalhar. Não é porque ele está precisando de dinheiro ou algo do tipo, mas é porque ele quer encarar de frente esse desafio para fazer um grande trabalho. E até por isso, até por conta do Cruzeiro ter confiado no treinador, acho que é importante dar reforços para ele ao longo do ano. Talvez até na primeira janela, mas acho que na segunda é algo mais provável. Vamos torcer, meus amigos. O certo é que queremos um Cruzeiro muito forte. Tá preocupando, tá um pouco distante disso, mas tem potencial para chegar lá. Com todo um bom funcionamento da instituição, com todos imbuídos em um mesmo propósito, as coisas sim podem acontecer. Obrigado para quem viu o vídeo até aqui. Não esqueçam de se inscrever no Fala Cruzeirense, hein? Se inscrevam no canal que tem crescido cada vez mais. Vejam as lives com o Cadu e o Pepa, vejam os vídeos do Emerson Araújo e, é claro, deem aquela moral no like, gente. É muito importante não só para o meu trabalho, mas para esse projeto maravilhoso que é muito sério. Deixem aí o comentário de vocês, se vocês concordam com o vídeo, qual é a percepção, fiquem à vontade. Tudo certo? Um abraço e até a próxima.